Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do fundo, do cenário. Eu, assim, como sempre eu começo aqui, dou uma pincelada no cenário, até para poder falar dos cases aqui, da maneira como eu enxergo. Acho que tem três coisas, né, importantes, né, hoje, evidentes. Primeiro, Estados Unidos, China e Brasil, e o Wilson vai se ater provavelmente a cada um deles. Estados Unidos, né, com o problema dos bancos, né, os bancos menores ali que assim, tem um problema grande ali de balanço, então tem vários aí sendo, vamos dizer, quebrando, né, em série, sendo absorvidos, então isso ainda não está resolvido, mas tem sido encaminhado. A gente tem o Fed, que é um negócio relevante essa semana e acho que define aí os próximos passos de juros lá fora, e acho que ajuda aqui também, ajuda emergentes. No caso de China, eu acho que tem dois componentes. Acho que o primeiro é o crescimento em si, né? A economia lá recuperou bem, né? Vários, principalmente dados de mobilidade, serviços melhoraram muito, mas CAPEX não, né? A gente não esperava também que CAPEX fosse melhorar. A gente tinha tido já um problema com real estate na China no ano passado e isso aí continua, né? Provavelmente, acho que a gente tem, né, que é um resquício do ano passado, e que as obras têm que ser concluídas e, óbvio, tem lançamentos, evidente que tem, né? Economia daquele tamanho, mas não tem mais assim, a força para fazer o PIB crescer, né? Ou para puxar o PIB para cima. Então, não é por aí. Então, assim, com isso, acho que tem um problema para commodities, de um modo geral, quase. A exceção, né, na nossa opinião, que a gente fala bastante sobre isso, de petróleo, que parece que é uma commodity um pouco melhor, mas sempre muito difícil de projetar, né? Semana passada estava 80 e tantos dólares, vai para 72, 70 e poucos. Então, assim, muito difícil. A gente tem os movimentos de restocagem, de dificuldade de leitura também de tamanho de estoque que a gente tem. Estados Unidos é um pouco mais claro isso, mas até certo ponto a gente nunca sabe, quer dizer, a reserva vai ser refeita ou não. Qual que é o estoque da China de qualquer coisa, né? De petróleo, celulose, aço, minério de ferro. Então, assim, esse acho que é um ponto um pouco mais difícil de tradear. Acho que é bom para a gente, né, de certa maneira, né, mesmo que a gente não tenha commodities subindo muito, né, que fiquem parados ou que não caiam muito, acho que já resolve o nosso problema aqui, que é de exportação, né, e que é de China, o mercado chinês crescendo e melhorando para todos os emergentes também. Tá? Eu acho que o risco, né, que a gente tem visto e que vez ou outra vai para preço, e ontem acho que foi um dia importante para isso, é de recessão nos Estados Unidos. Acho que isso aí seria uma recessão mais profunda, acho que atrapalharia bastante. Mas eu vou deixar essa parte para o Elson detalhar melhor. Enfim, mas só para ter esse pano de fundo aqui para falar um pouco da carteira, né, e da performance que a gente teve nesse período, em especial no mês passado, né. A gente teve algumas coisas que atrapalharam muito, né, no mês passado para a gente. Acho que o principal deles é uma posição que eu já abri aqui, então eu vou falar o nome da posição, que é Açaí, que tem vindo muito mal, né. E aí acho que fazendo o histórico aí do ano, está caindo para quase 40% no ano. A gente tinha uma posição grande, reduziu em certo momento e aumentou de novo no bloco ali do Cassino, que foi R$16, o papel está 11, 11 e pouco. Acho que tem alguns pontos aí importantes para esclarecer, para a empresa esclarecer, né? Inclusive agora no call de resultado, que não sei se é amanhã, mas próximos dias aí. Acho que o primeiro ponto é como estão as vendas, né, de verdade, quer dizer, como é que estão as vendas, como é que estão as conversões das lojas extra que viraram Açaí, e como é que está o CAPEX para abertura de lojas, né? Acho que esse é um ponto importante, porque, de fato, a empresa é uma empresa endividada, né, não preocupantemente endividada. Acho que está num setor também que é bastante resiliente, né?
em que pese aí, né, alguns comentários que a gente não concorda muito, que a queda de inflação não é boa para isso, eu não consigo entender muito bem essa tese, eu discordo, acho que é o contrário, né, a inflação para baixo é melhor para a venda de alimentos, então acho que tem um entendimento meio torto aí desse caso, tem alguns bancos, os sell-sides, publicando isso, que cai a inflação, então não é bom, eu acho que é um negócio talvez muito curto prazista, mas eu acho que não se sustenta muito bem essa narrativa aí. Mas eu acho que falta um pouco de clareza nisso aí, né? Então, assim, à medida que a empresa esclarece, olha, eu preciso de dinheiro ou não, e se eu preciso, eu posso financiar em banco e não quebro o meu covenant, né? Como é que eu, né, vamos dizer, se quebrasse o covenant, o que eu faço? Para um pouco de investir, não é uma alternativa ruim, né? Então, eu não vejo tanto problema quanto o mercado tem visto. Evidente que a gente sofre por isso, porque a nossa posição caiu bastante. Mas a gente está, assim, se dá para dizer isso, a gente está confortável, né? Vamos colocar entre aspas aqui, com a posição que a gente tem. Segundo ponto foi Vale, né? Que foi uma perda importante da carteira. A gente saiu da posição, mas a gente pegou uma queda grande aí da ação. A gente não esperava que as quedas do minério também fossem ser tão grandes assim, né? Como aconteceu com várias commodities, né? Por exemplo, a celulose caiu, né? Abaixo a gente não tem, né, exposição, mas a celulose caiu abaixo do custo marginal, vamos chamar assim. E que, assim, para a gente também não tem nenhum problema, né? Pode cair, pode ficar bastante tempo ali. A gente é pessimista até com celulose. A gente acha que, além disso, tem muita capacidade para entrar aí nos próximos meses. Capacidade agora em maio, entrando, segundo semestre. Então, acho difícil também manter esse otimismo aí que alguns estão com o setor de celulose. E, por fim, Minerva, eu acho que uma outra coisa que a gente já vinha falando aqui, caiu de novo, né? Aí, qual o problema aí, né? Você tem exportações, você tem um report dessas exportações pelo SESEX, que leva 2 semanas ou 3 semanas para passar no SESEX a exportação que vem acontecendo. Dado que a reabertura de China foi há mais ou menos um mês, um pouco menos, agora é que começa a passar isso aí, né, no SESEX. E dado também que a gente, de novo, né, o problema de estoque, você não tem uma leitura clara qual o tamanho do estoque na China, isso aí pode demorar mais ou menos. Então, a gente acha que está demorando um pouco mais, né, do que seria o normal, mas, naturalmente, né, no futuro próximo, aqui, talvez esse mês já de maio, a gente comece a ver já as vendas reagindo um pouco melhor e preço também andando mais. Tá? Então, aqui a gente não viu tanto problema. Mas acho que, só para assim, falar também um pano de fundo nessas posições em geral no mercado, acho que o mercado está muito mais rápido, né? A gente via aí no passado, eu estou há bastante tempo fazendo isso, as posições eram de mais tempo, né? Hoje a gente vê as ações reagindo a resultado trimestral só, né? Quer dizer, acabou, é o trimestre, resultado contra consenso. Então também vale uma reflexão aqui do nosso lado, além das muitas que a gente já fez, né, no fim dos anos aí que passaram, né? Fim de 2021 e 2022, foram períodos de reflexão grande aí do que a gente ia fazendo, do que a gente vinha fazendo, do que nós fizemos no ano, né, onde é que nós erramos, o que a gente pode melhorar. Então, permanentemente a gente tem que estar refletindo, tem que fazer reflexão sobre onde a gente tem errado, principalmente. E para falar, né, de ganhos também da carteira, eu acho que o primeiro, acho que é relevante, é 3R, e 3R sofreu por aquele anúncio de aumento de capital da empresa, né, o risco, né, que a gente, né, vinha vendo aí do Polo Potiguar, né, da Petrobras, ameaças lá do governo, aquelas bravatas, né, intermináveis do Lula e companhia ali, sobre a não venda de ativos que já tinham contratos assinados, enfim, essas bobagens todas acho que estão saindo um pouco do radar, né? Estão saindo na Eletrobras, saíram aqui, na 3R já teve andamento, agora só falta o carimbo do IBAMA, então aparentemente as coisas vão andar bem aí. Essa já contribuiu positivamente para a cota, e também a posição de bancos, a gente teve um ganho de 1,5% na cota no mês passado, tá? Então,
Assim, é um pouco desse desenho da carteira, tem coisas que foram muito mal, mas algumas coisas offsetaram. Agora, essas foram mal, foram muito mal. Então, tem esse problema aí também que nos atrapalhou bem o mês passado. A gente caiu, acho que 1,2 aqui, né, em abril. E agora, só para falar um pouco aqui da carteira, acho que a gente tinha comentado aqui também sobre a estrutura que a gente... E foi depois dessas reflexões que nós tivemos, onde é que a gente acha que tem uma assertividade maior, né? O que a gente acha que é o foco da nossa carteira. Então, aqui em Top Picks, que é que a gente definiu que são posições mais longas, e aí está açaí, por exemplo, por isso que a gente carrega, caiu, mas, pô, a gente tem convicção no case, né? Seria melhor ter vendido? Evidente que seria, né? Senão, né, o estrago que fez na cota está claro, mas a gente tem convicção, tem que carregar o que nós temos convicção, né? Várias delas saem muito bem ao longo do tempo. Então, essa carteira do Top Picks hoje tem por volta de 80% do PL, tá? É um nível alto, elevado para o histórico da carteira, em geral é 70%, hoje está um pouco acima. A parte tática líquida, né? Não tem commodities, por exemplo, algumas das commodities estão bem mais baixo, né? A gente saiu de Vale, que era uma posição relevante que a gente tinha. Então, a gente tem hoje 9% nisso. E um pedaço de oportunidades, que são ações que entraram pequenas na carteira e que, dependendo da performance, de como as coisas vão evoluindo, elas vão aumentando e podem virar uma top pick, né? E tem que sair uma outra, mas essas de baixo podem entrar aí. Só que é uma posição de 7% do PL. A gente está hoje praticamente com 99% da carteira comprada. A gente tinha feito um movimento há cerca de um mês e pouco atrás, reduzindo posição, mas aí o governo resolveu antecipar o anúncio do arcabouço fiscal. A gente resolveu aumentar, e acho que a gente tem aqui agora assim, alguns gatilhos aí pela frente que a gente acha relevantes para manter essa posição desse tamanho. Aí a posição bruta é mais ou menos 110% do PL. E o que são esses gatilhos, né? Acho que tem o Fed, né, tem o Copom, tem arcabouço fiscal, tem reforma tributária, que é um encaminhamento mais longo, mas também relevante. Então, tem uma série de coisas aí que acho que pode nos ajudar aí nos próximos meses, semanas, meses, trimestres, enfim, a depender aí de como as coisas andarem no Congresso. É isso aí do meu lado, vou passar aqui para o Elson e volto aqui no Q&A. Legal. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Falando um pouco do cenário, claro, sempre fazendo os links com o que a gente tem na carteira. Como é que a gente está vendo, começando um pouco pelo mundo? O Marcelo mencionou isso daqui, né? O cenário está mais balançando lá fora. A gente, na nossa cabeça, acho que isso números, a reação do mercado está vindo mais ou menos nessa linha. Assim, a gente é um beta grande pelo patamar de preço avançado, pelas condições aqui que estão, às vezes, são 2 passos para frente, 1 para trás, às vezes 2 para trás, 1 para frente, mas, assim, pelas condições importantes que a gente tem para definir agora nas próximas semanas, a gente é um beta super elevado dessa forma. Tá? E aí, o que a gente acha que é o cenário lá para o mundo? Foi conturbado esse período, como disse. Eu acho que até meados de março teve um problema grande de incerteza em relação aos bancos americanos. Esse problema está menor hoje. Se você olhar depósitos de bancos regionais ou bancos pequenos, bancos médios para pequenos, lá para os Estados Unidos, esse negócio estabilizou. Teve um pequeno crescimento aí nessa última semana. Então, notícia excelente, né? Porque, na essência, esse era um problema de corrida a bancos. Mas se você olhar para o equity de Monroe, né, ontem, ainda caiu de verdade, caiu pós-resultados, e aí você pegou uma outra pernada agora de queda agora. Como modelo de negócio, acho que esses bancos médios que estão passando por uma fase difícil. É mais uma questão de rentabilização e
talvez alguns riscos que são mais idiosincráticos que sistêmicos, mas assim, isso dá rentabilidade de estar pegando os preços. Qual que é a consequência disso, assim, quando a gente olha para o efeito líquido, assim, se os depósitos estão estáveis, não tem corrida. E os depósitos estabilizaram não é porque os bancos melhoraram rapidamente, se tivessem melhorado, o equity não estava onde estava. Mas os depósitos melhoraram porque, no fundo, tanto o FDIC quanto o Fed com as linhas do FDIC do seguro, até agora, assim, os bancos que tiveram problema, nenhum depositante pagou a conta. Então, assim, tem uma confiança um pouco maior em relação ao sistema, o Fed tem que atuar para manter isso. Isso é super importante. Eu acho que vai continuar. Então, se os depósitos estão mais estáveis, é um problema mais de rentabilidade nos bancos, o efeito maior está no crédito. Os bancos vão dar menos dinheiro para frente. Não é que você vai ter uma escalada de quebradeiras, mas você vai ter uma contração de crédito provavelmente maior, num processo que já estava vindo. Qual que é o efeito disso para a decisão do Fed? Eu acho que eles vão olhar para as coisas de sempre, né? Então, para a dinâmica de inflação e atividade, mas quando você olha para a atividade, como você tem um receio da contração de crédito maior, os riscos para a atividade ficam mais para baixo, né? Então, provavelmente na decisão de hoje eles vão parar, fazem mais essa de 25, sinalizam uma parada. Todo Banco Central, quando está parando, a inflação rodando alta, ainda para falando de um jeito mais rock. Talvez você tenha um pouco disso. Mas, por outro lado, com um bom contrapeso disso, tem uma perspectiva mais contracionista para o crédito, tá? Essas coisas meio que se compensam. Quando eu olho para a atividade de inflação lá, lembrando que a gente não tem os dados de crédito ainda, o Fed vai ter, também uma parte, né? O survey do Fed próprio faz, né? Os bancos, sobre as condições de crédito, já está na mão deles, eles publicam isso aqui vem. Mas, assim, quando a gente olha para a dinâmica de atividade de inflação, o que a gente percebe é que o mercado de trabalho, desde novembro, dezembro do ano passado, tem consolidado uma desaceleração. Tá? Acho que isso talvez seja a coisa mais importante. Esse era um cenário que não estava tão claro ainda no Fed de março, está um pouco mais claro agora. Se você olhar para o payroll tinha dado, assim, por questões sazonais, você tem alguns problemas na sazonalização. O payroll de janeiro foi muito esticado. Payroll de março já está em 236 mil, payroll de janeiro estava acima de 500. Então, assim, ainda 236 mil é um mercado de vagas que você está absorvendo, mas você está desacelerando. Quando eu olho para vagas em aberto lá, de novembro para cá, você fez uma redução de 1,6 milhão de vagas em aberto. Mesma coisa, de novembro para cá. De novembro para cá também eu estou vendo um aumento na participação. Então, estou vendo sinais de acomodação na demanda por trabalho, estou vendo sinais de melhora na oferta. Se você olhar, ainda o mercado de trabalho é muito apertado, se você olhar a quantidade de vagas vis-à-vis sobre o número de desempregados, está em 1,6 vezes, ainda é alto. Mas, assim, esse negócio estava rodando em 2 vezes lá em dezembro do ano passado. Tá? Então, estamos vendo uma desaceleração, olha para claims, assim, parece bastante consistente. Muito alto ainda, assim, o mercado de trabalho não é pressionado, mas está vindo para baixo. Acho que você tem mais segurança disso do que em março. Eu acho que a segurança em relação a isso vai ficar crescente. Lembrando que a contração de crédito acaba pegando o mercado de trabalho também com seus lags, demora um pouco mais chega. Quando eu olho para a inflação, aqui é um problema, acho que o Fed ainda está bastante incomodado, você tem o PCI rodando alto, os cores rodando lá perto de 4,5, 4,6. Basicamente, quando você abre lá os cores, bens, a gente sabe disso, estão rodando perto de zero, serviços ainda mais pressionados. Os cores vão cair, porque a inflação de bens não vai subir. Se subir, vai ser uma coisa mais residual, por causa de veículos, coisas mais pontuais, não residuais, mas pontuais.
Mas, assim, a inflação de serviços, ela vem mais para baixo, porque housing vem para baixo. Vai ver se porta caindo. Claro que o Fed está olhando para isso e fala, bom, tá bom, eu sei que housing vem para baixo, as aluguéis vão cair, mas e o resto? O resto demora mais, depende do mercado de trabalho, mas é importante essa consistência de redução ou de desaceleração do mercado de trabalho. Então, para um banco central, está tomando uma contração adicional de crédito, está com expectativas de longo prazo bem comportadas, e o cenário de desinflação parece mais consistente, faz sentido parar. E essa parada do Fed é bem importante para os mercados. Acho que os mercados estão indo para um risco de olhar e está dependendo muito dessa dinâmica dos bancos agora, curtindo o risco de recessão. Então, esse é um troço que tem que olhar, balança, claro, até você aumenta um pouco as voos. Mas acho que esse é um problema maior, talvez, para equity US do que para IM. A história de emerging markets vai ser uma história seletiva, não acho que o mercado vai comprar cegas como tema, mas para lugares em que você está fazendo o pico da política monetária também, está perto de cortar juros, acho que o Brasil, apesar de todos os ruídos, a gente está bem mais perto do que boa parte dos emergentes, tem uma história que é interessante, tá? Então a gente gosta disso. Com China crescendo, essa história, isso tudo ajuda, mas China tem um caveat que é importante. China está crescendo e vai ser assim. Vai crescer mais do que 6% esse ano, mas é basicamente porque o consumo está crescendo. Tá? Olhando para o lado da oferta, é serviços que crescem. Tem um componente aí de housing, construção civil que está melhorando também, que é importante. Mas contágio, beta, ou a influência da China sobre o crescimento do resto do mundo é menor. Que agora não é uma questão de demanda de bens, a China não está demandando isso, a China está fazendo aquela demanda dependente de serviços. A gente viu em outros processos de reabertura. Isso acaba criando dúvidas em relação a commodities, que são muito alavancadas. Um processo de crescimento mais de bens, né, da demanda de bens chineses. Tá? Então, quando você vai lá para base metals, pode ser um problema. No caso da Vale, o que confunde um pouco é que a parte de housing está começando a melhorar, isso ajuda. Mas, assim, minério foi muito na frente. Hoje, minério provavelmente é um dos mercados mais especulativos que você tem para base metals. E um pedaço disso foi na frente. Então, Vale é um trade curto. A gente errou um pouco dessa última pernada e pegou um pedaço da queda. Mas é uma dinâmica de trade. Não acho que tem nada muito estrutural aqui. Tem coisas mais estruturais em soft commodities, esse tipo de coisa. Quem não tem problema de excesso de oferta com celulose. Mas, assim, eu acho que a China tem que firmar um pouco mais os dados e tem um lag entre a China firmar os dados de serviços e aumentar a importação dos bens que são relacionados a serviços. Quem está sofrendo isso são os frigoríficos. A importação de proteína ainda não passou pela CSEX lá. Vai vir, acho que é uma questão de tempo. Você olha para os dados de mobilidade de China e daí você deriva a demanda pelo food service lá, deve estar explodindo. Então, é uma questão de tempo, tem estoques, esse tipo de coisa, mas, assim, demora um pouco mais. Então, China deixou de ser um vetor tão forte para a IEM, pelo menos no curto prazo. E quando vier, também vai ser mais em soft commodities do que em base metals. Tá? Então, uma questão de petróleo, difícil, está balançando. Mas, a priori, assim, olhando para o micro, parece que não tem um excedente de oferta, como tem uma série de outras commodities. E olhando para o macro, essa demanda veio. Só lembrando que, assim, se você olhar o movimento de companhias aéreas na China, agora está maior do que no novo chinês desse ano, da virada desse ano. Isso é combustível de aviação. A mobilidade é muito intensiva nisso. A gente vai ver isso acontecer, mas está balançando realmente. Tá? De qualquer forma, acho que esse pano de fundo de você parar de subir juros nos Estados Unidos, ainda que os cortes possam demorar um pouco mais do que está na curva,
quase todos os outros ciclos, esse é um ambiente positivo para a IEM. Em um caso específico agora, os ciclos estão muito coordenados, que alguns emergentes, no Brasil em particular, com seus subjuros bem antes, está mais maduro no ciclo de política monetária, me parece positivo para países com esse perfil. O Brasil, caso, talvez é um desses casos. Tá? Bom, então a gente gosta de história global. Como é que a gente transfere isso para o Brasil? Eu acho que o grande trigger que você tem aqui é o Copom. Não vai ser hoje. Junho, acho que ainda tem aberto, mas assim, é um pouco difícil. Agosto tem uma certa tranquilidade. A gente sempre teve uma dúvida entre junho e agosto aqui. Eu acho que o que está acontecendo com o Copom, talvez jogue isso mais para agosto, é que como todo esse ruído que o governo está fazendo em relação às metas, foram muitas expectativas longas. Elas não explodiram, elas estão lá meio uns 4%, já tem alguns focos aí que elas estão uns 4%. Mas assim, é muito acima dos 3%, nenhum modelo do BC vai convergir para a meta, que seria 3%, quando o foco está dando lá 4%. Quase que por construção. Então, é um pouco difícil para o BC baixar juros se a dinâmica de inflação e atividade não for muito favorável para eles. Acho que é isso que mudou. O Copom hoje está ficando mais data dependent, menos forward-looking em relação à inflação e mais olhando para os dados de prazo agora para ver se a inflação está convergindo. E a atividade está convergindo para a trajetória que eles esperam. Isso talvez retarde um pouco, eu tenho que ter mais confiança no cenário. Tá? Mas quando eu olho para a inflação e atividade, esse negócio tem balançado. Os dados de inflação, se você olhar os cores, assim, a média dos cores estão rodando mais ou menos de 0,4, às vezes vem um mês meio acima, meses entre 0,3 e 0,4, mas assim, já tem uns bons meses que você pegar a tendência desse troço, está de lado em 0,4. Ainda acima da meta, tá? 0,4 normalizado, tá? 4,5. Mas é muito abaixo do que, assim, vinha rodando. Você estava rodando com isso no primeiro semestre do ano passado, no meio do ano passado, a 1% por mês. A gente rodando agora 0,4. Então, teve um processo de desinflação. Essa segunda perna agora, do processo de desinflação, demora mais, realmente. Você depende da atividade. A inflação de bens cai muito rápido, mas você depende da atividade. O que a gente acha que vai acontecer para frente? Para frente, eu digo, nesses próximos 3 meses. Eu acho que, abrindo um pouco isso, nós vamos ter a inflação de alimentos mais baixa. Isso não está no core, mas ajuda a trazer os números para baixo, o headline para baixo. A inflação de bens ainda está rodando a 0,2, 0,3 no mês, alta, que está acontecendo de queda de demanda de bens global. Tá? E para esse patamar meio de lado, talvez para baixo. A gente vai ver esse troço vindo mais próximo de zero, e pré-pandemia esse negócio rodava mais próximo de zero. E a inflação de serviços demora um pouco mais para cair, também está andando lá entre 0,3 e nas últimas marcas de PCA e PCA 15. Ela demora um pouco mais para cair, mas aqui acho que onde o BC vai olhar um pouco para a consistência e desaceleração de atividade. Inflação de serviços, que é meio por onde passa a atividade doméstica, que é a demanda doméstica. O que a gente sabe da demanda doméstica? A gente sabe que está tudo meio de lado, do começo do ano para cá, oscilando, tá? Tem problemas é muito difícil de sazonalizar o primeiro trimestre, principalmente. Tem um ruído aqui, que é uma aceleração no mercado de trabalho, nos últimos 2 meses, principalmente no Paged, bem mais forte. Tá? Isso é uma coisa para se observar, é um risco. Também, talvez jogue a lição para agosto. Mas quando eu olho para o mercado de crédito, eu estou vendo uma desaceleração muito forte. Estou vendo as pessoas físicas nesse ciclo completamente penduradas no cartão de crédito. A gente não fez um ciclo forte de veículos, não fizemos um ciclo forte de crédito ao consumidor, consignado, nada disso. Todo mundo migrou para cartão de crédito. Só que cartão de crédito é uma modalidade muito frágil, porque se o cara escorregar, ele vai para taxas proibitivas. Então, o cara, esse negócio viraliza muito rápido para cima, na inadimplência.
Não é à toa, a inadimplência de pessoa física está se aproximando dos recordes históricos, aí está chegando perto do ciclo de 2011, que foi o pior ciclo de NPL para PF. Então, tem um problema aqui no consumidor e eu tenho nas empresas está piorando rapidamente também. Um dado que a gente olha muito, que é a antecipação de fatura de cartão de crédito, a gente voltou 5 anos, 4, bem abaixo do pré-pandemia. Por quê? Porque você está gerando menos colateral, está começando a gerar menos colateral. E essas linhas estão caras. Antecipação de fatura de duplicado, que é outra coisa que vinha subindo ao longo desse ciclo todo, começou a virar já há 3 meses. Crédito para PJ, principalmente para capital de giro, que é importante para as empresas pequenas e médias fazerem um ciclo de emprego, esse negócio está escasseando rapidamente. Tá? Então, crédito para capital de giro menor me diz que a demanda por trabalho vai estar menor. Tá? Antecipação de fatura de cartão caindo, da maneira como tem caído, me diz que, apesar dos dados do hard data do IBGE ainda estar meio de lado, me diz que essa parte de serviços mais para o final, né, mais perto do consumidor, então está começando a vir para baixo. Me parece que a gente vai ter menos, um mercado de trabalho menos ativo, tá? E a economia bem para baixo ao longo desse segundo trimestre aqui e terceiro também. Se a gente tiver certo em relação a isso, tem uma história aqui do BC começar a cortar juros, sim, apesar de todo o ruído do governo, apesar do governo atrapalhar para burro. Essa podia ser uma história para maio, se o governo fizesse bobagem nesse ponto. A respeito disso tudo, eu acho que a inflação, os dados que vão vir daqui para junho ou daqui para agosto vão corroborar uma ideia de corte. Tá? Então, a gente gosta da história. Esse momento, em condições normais, para você ter posição de Brasil como plano de fundo global é bom, acho uma história positiva. Onde está o risco e onde que é o problema? Eu vou falar um pouco de fiscal, rapidamente. Mas, assim, onde está o risco dessa história? Eu acho que a arcabouço ajudou no sentido de você tirar a cauda muito negativa, né? Aquela coisa de você, vou fazer uma PEC dos gastos todo ano. Tinha prêmio para isso no mercado, por isso que a parte mais longa da curva fechou razoavelmente bem, as break-evens eram para baixo. Você começou a tirar o risco de o Brasil pegar uma espiral muito negativa. Agora, assim, você fazer 70% de crescimento, você indexar o gasto a 70% de crescimento da receita, é um ajuste de gastos, tá? E você pendura muito no crescimento de receita. Então, no fundo, o que é bacana do arcabouço, não faz tanto parte do arcabouço, porque o arcabouço é um controle de gastos moderado, foram as metas de primário que o governo falou. Então, você começar, você zerar o primário e terminar o mandato do Lula com 100% superávit é bastante positivo, é um ajuste fiscal poderoso. A questão é como você dá credibilidade para isso. E a maneira como eles entregaram o arcabouço não ajudou muito. Basicamente, o grande problema do arcabouço está no enforcement. Se o governo não entregar as metas de primário, a punição para o governo tem muito baixa. Em vez de gastar os gastos crescerem 70% da receita, vai crescer 50%. Tranquilo. Não parece nada demais. Não tem mais os enforcements punitivos da lei de responsabilidade fiscal, então o burocrata não tem essa responsabilidade na física, o Lula não tem responsabilidade, não tem crime de responsabilidade, não corre esse risco. E não tem gatilhos, além dos 50% lá de queda de 70% para 50% da indexação. Parece. E aí, a dúvida que a gente tem, e aí por isso que assim ficou uma coisa meio incompleta, tá bom, se o Haddad não consegue a agenda do lado tributário, e eu acho que no primeiro momento ele vai conseguir, você vê, assim, ele conseguiu no STJ, por exemplo, uma coisa incrível na questão das subvenções lá, dos benefícios do CMS para CSLL e RPJ. Assim, era um negócio, era uma tese que estava claramente majoritária no STJ, aí ele virou uma reserva para o governo. Eu acho também que no Congresso ele consegue aprovar bastante coisa nesse começo. Mas, assim, a popularidade do Lula vai caindo no tempo. E ele não vai conseguir, ele precisa de 2%, 1,5% a 2%
realmente carga tributária. Ele não vai conseguir fazer essa agenda completa com a popularidade cadente do Lula. Então, é um negócio que funciona no curto prazo, mas ano que vem, será que vai parar em pé? Mais para o final desse ano, difícil dizer. E aí, sem enforcement, o que a gente sabe? Que se ele não conseguir agenda de arrecadação, ele não vai manter o primário. Ele vai preservar os gastos, vai manter os gastos, e o primário vai ser outro primário. Então, a gente fica com a história da dívida meio pendurada. Hein? Esse é o grande problema. Acho que isso atrapalha na queda de juros do prazo, não. Acho que o Haddad até entrega um pedaço da agenda tributária, que é positivo. Tem reforma tributária, tem outras coisas que o Marcelo mencionou, que vão ser boas. Mas esse troço vai ficar limitando a gente. Então, o Brasil, essa história global, acho que é uma história que balança muito, mas tem mais pernas. O Brasil é uma história que está tudo muito barato, faz tempo que está tudo muito barato, está tudo na bacia das almas, mas ela é quebrada. Então, a reação é positiva, pode ser rápida, por isso que a gente está comprado, apesar do carrego mais difícil dessa volta toda, mas a gente acha que a reação é positiva. Mas tem um cap aqui. Então, o Brasil voltou a ser uma dinâmica que era lá durante todo o período do Fernando Henrique, começo do Lula, que tem hora de comprar, tem hora de vender. Eu acho que está na hora de estar comprado no Brasil, apesar de toda a balançada, mas assim, a hora de vender pode ser rápido. É isso, vamos para o Q&A. Deixa eu só complementar o negócio que você falou, que eu acho que é importante. O negócio você falou de soft commodities. E essa história de exportação de carne do Brasil é bem interessante, porque a gente está entrando no ciclo que os Estados Unidos teve há 3 anos. Começou nos Estados Unidos há 3 anos e acabou o ano passado. Né? Então, todo mundo vê a imagem, por exemplo, da Marfrig. Chegou a margem de 20%, vai fazer 5% agora esse ano. Então, o JBS provavelmente vai fazer margem zero ou negativa em algum trimestre lá nos Estados Unidos. E tem um problema maior lá, que não é só margem baixa, que está faltando gado para bater. Então, assim, por que a margem está baixa? Subiu para caramba o preço do boi e o cara não consegue repassar tudo. E não dá para ele parar o frigorífico. Assim, tem um problema grande, enorme de oferta nos Estados Unidos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente em algum momento eles abrem um pouco mais a importação. Então, os Estados Unidos, ele era um exportador líquido ano passado, para ser um importador de carne sendo competindo com a China, que reabriu e já está crescendo de novo. Quer dizer, então, a gente acredita bastante que isso aí foi uma parada, nesse negócio da vaca louca. Acho que foi um acordo muito mal feito pelo Brasil também, mas serviu para a China balizar estoque dela. Bom, tem estoque, deixa o Brasil esperando, consome estoque, mas acho que depois a gente tem um problema grande aí de preço, né? Para os compradores, evidentes, né? A gente acha que, de fato, tem uma oportunidade muito grande aí pela frente. Dado que a gente não acha que o dólar vai para 3, não vai atrapalhar tanto, né? Então, a gente está... Por isso que a gente está ainda mais confiante nesse call de frigorífico brasileiro, de proteínas, de carnes, né? De carne bovina, né? Não estou falando aqui de BRF e outras coisas, tá? Acho que é isso. Bom, vamos lá para as perguntas. Primeiro, gostaria de saber quantos pontos percentuais do patrimônio do fundo são dos investidores e quanto pertence aos sócios. Os sócios têm 35%, então os investidores têm 65% do patrimônio. Próximo. Apesar do evidente foco bottom-up da Safari, qual é a atual leitura do posicionamento entre cíclicos, globais e domésticos versus defensivos? O perfil do portfólio com mais beta versus início do ano? Pois eu vou começar pelo final. O portfólio está com um pouco menos de beta versus início do ano. A gente tem, esse é um negócio que a gente olha bastante, né? E tem olhado mais ainda, né? Esse beta da carteira versus retorno, né? Não é um negócio tão linear, né? E acho que pelo que a gente falou aqui, pelo nosso speech aqui, né? O que eu falei que o Elson falou também, a gente tem mais cíclicos domésticos, né? Globais e menos defensivos. Mas a gente tem, né, aos poucos e vagarosamente, construído uma carteira de defensivos também. Como o Elson bem disse aqui, a gente, em algum momento, a gente vai reduzir bastante a exposição do fundo, né? Isso mais para frente, a gente acha que tem um ciclo positivo aqui,
Mas a gente tem visto também que os ciclos aqui são, pô, cada vez mais voo de galinha, né? Não dá para imaginar que, né, a gente fala bastante que a gente vai virar Coreia, né, o ano que vem, porque o Lula voltou, né? Quer dizer, acho que tanto faz, né? Faz muito. Claro que um presidente que fala muita bobagem faz diferença, né? Mas o ciclo também não é uma maravilha, né? Se a gente pegasse um ciclo igual a 2002, 2008, pô, podia até ter a Dilma ali, que provavelmente a gente ia crescer bastante também. Então, a gente acha, como a gente acha que não está num ciclo desse, temos que aproveitar e mais para frente, provavelmente, reduzir bastante essa exposição que nós temos hoje. Tem uma história aqui que eu acho que é assim, o ciclo de 2002 até 2010 foi um ciclo, um monte de coisa no Brasil melhorou. A gente, na verdade, amadurecendo as reformas do Fernando Henrique, teve uma melhora fiscal importante, mas basicamente a gente melhorou o balanço de pagamentos com o Chile. Agora, o ciclo de 16 até 15 até 19 foi um ciclo, a gente não cresceu muito, mas foi um ciclo de repricing do juro real por causa do fiscal. A gente fez 4 anos de um bom período para equities no Brasil. A minha impressão é que agora a gente vai fazer um troço um pouco diferente. Assim, os ciclos vão ser mais violentos do ponto de vista de volta. Mas o ciclo fica quepado pela questão fiscal. A gente vai ficar com essa agenda fiscal meio incompleta, que foi um negócio que a gente carregou meio no Fernando Henrique por um tempo, antes do Lula, depois resolveu isso com um choque externo e a gente conseguiu crescer mais. Mas essa agenda incompleta no fiscal, que é um negócio que a gente está conseguindo endereçar 16, 17, a gente vai deixar de ter. Isso deixa a gente volátil com as coisas mais de curto prazo mesmo. Então, deixou de ser uma posição estrutural, eu acho, Brasil, passou a ser uma coisa para você treinar o ciclo novamente. A gente tem um negócio que a gente tem visto, né, e olhado muito, e acho que importante essa pergunta aí, nessa defensivos, a gente tem olhado e chamado até mais de compounders, esses caras, né? Que, pô, são os caras que operam com ROIC alto historicamente, né? O retorno sobre capital investido. A gente vê muita empresa que, pô, faz ROIC ali durante 2 anos e depois despenca. Então, esses caras, em geral, têm um múltiplo mais alto, né? A gente sabe quem são. Então, eu tenho aproveitado alguma oportunidade que apareça aí para adicionar, né, aos poucos, sem pressa de montar essas posições. Mas acho que esses caras vão entregar resultado em qualquer cenário, quase qualquer cenário, né? Mas mesmo cenário, olha, o fiscal é mais ou menos, né, o juro real caiu, mas não tanto que a gente, né, imaginou que um dia pudesse cair, mas esses caras vão continuar aí, vão continuar tendo ROIC positivo, ganhando dinheiro, quer dizer, as empresas crescendo. Acho que esse é o ponto aí dos defensivos, né, que a gente chama. Elson, recentes quedas dos juros longos e melhora do real versus o dólar tornam a bolsa o melhor termômetro de risco no Brasil no curto prazo? Receios das intervenções do governo sobre tributos e lucros das empresas pesando nos preços? Acho que teve um pouco disso também, né? Foi tudo assim. Não vejo nem bancos, nem as exportadoras, ou boa parte delas sofrendo com isso, as mais importantes. Mas, assim, tem um pedaço da carteira de doméstico e varejo, principalmente, sofreu um pouco com essa agenda fiscal do governo. Mais, eu acho que essa questão agora da subvenção do ICMS do que a reforma tributária em si. Eu acho que a reforma tributária é boa, net. Assim, claro que tem alguns setores vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas, assim, quando eu olho mesmo para os cases domésticos de Brasil, acho que a reforma tributária é um passo assim, muito importante. A reforma tributária é a grande agenda de Brasil para longo prazo. Então, mexe no G. No fundo é isso, de todo mundo. Acho que isso faz toda a diferença. Para não ser tão ruim, não toma uma pancada no curto prazo, mas como o G é muito melhor. E outra, assim, quem tá no mercado de capitais no Brasil tem pricing power, muito mais do que o resto e está melhor posicionado. Então, assim, eu estou vendo muitos seus sites fazendo essa conta, mas essa é uma conta meio da foto do momento. Tá bom, vai subir um pouco mais, você pega o IBS nessas taxas, você não tem muita clareza do crédito empresa a empresa, parece que sobe, algumas têm um ganho de carga importante. Por outro lado, você
solta o filme e roda ele para mais 1, 2 anos, muda bastante. Então, eu acho que está um pouco relacionado a isso. Agora, no fundo, eu acho que para equities, o que você precisa é uma sinalização de queda de juros de curto prazo. Só assim você vai trazer o fluxo do poupador doméstico, que é o que vai ajudar a fazer a diferença. Sem isso, demora. Então, você vai fazer um trade de curva, faz sentido, o fiscal melhora. Você vai fazer um trade na moeda, porque o global está ajudando. Isso tudo, claro que ajuda a bolsa aqui também, mas você precisa ter ou firmar um ambiente de fluxo muito forte, que a gente começou a ver, mas esse negócio oscila. Então, essas últimas semanas, e aí, enquanto você, por exemplo, não estabilizar a questão dos bancos, eu acho muito pouco provável que venha. Ou você precisa ter o juros de curto prazo mais atraente. Aí o cupom é muito importante. Cavalheiro, global com fundamentos, juros altos, maior risco de recessão e preços múltiplos ainda esticados de bolsas, já limita o Ibovespa? Ou ainda fatores locais prevalecem? Eu acho que o global atrapalha, né? Acho que na medida que resolva o problema do juro lá fora e da risco de recessão, claro que a gente acho que tem uma melhora grande aqui. Preços, eu tinha uma opinião lá no começo do ano que os múltiplos não eram tão altos quanto pareciam, né? Tanto no S&P e mais ainda no Nasdaq, né? E acabou se provando essa tese aí. Esses caras, os grandes do índice hoje, né? Mesmo do S&P, grande alta, 70% da alta do S&P foi em 6 papéis, né? E não por coincidência nas Big Techs, né, que continuaram com resultados impressionantes nesse primeiro trimestre. Então, lá, eu acho que isso aí não é um fator que atrapalha. Agora, os locais, sim, né, porque na medida que a gente teve, né, quando você imaginou que o juro real, né, fosse cair, mas daí você teve esse corolário de bobagens sendo ditas pelo governo, já o juro real abriu mais ainda, então você teve um efeito duplo, né? Você teve a atividade desacelerando, o juro real subindo, então é uma pancada dupla nas empresas e no valuation também, né? Porque no fim das contas você trouxe não só aumento de juros, aumento grande de spread também, né? O crédito um pouco mais seco. E aí você tem esses caras com endividamento que cresceu, o equity diminuiu, então diminuiu meio potencializado, né? Não só pelo aumento da dívida, mas pela redução de múltiplo, pelo crescimento de longo prazo que eventualmente pode ser menor. Como o Congresso deverá agir em relação ao arcabouço fiscal? Pode melhorar? E a reforma tributária tem chance de passar? Bom, assim, sobre arcabouço no Congresso, ótima pergunta. A gente está pensando aqui quais são os cenários, como é que a gente monta a carteira, eu não estou contando muito com isso, tá? Mas acho que tem uma opcionalidade aí. Não estou contando tanto porque eu também acho que o price action disso é um pouco limitado no curto prazo. Depois acho que vai ajudando. Que eu tenho ouvido dos líderes aí, de quem está participando dessa discussão. O Congresso concorda que o enforcement está baixo. Então, você tem que botar elementos para forçar o governo a entregar um primário que ele combinou. O governo está falando do outro lado, assim, também muito nos bastidores, falando, tá bom, mas se você me criminaliza, eu vou mandar metas de primário menores, ou tem uma tendência a mandar metas de primário menores. Todo mundo falando em teoria, mas todo mundo, assim, sinalizando que pode fazer. Então, é bem ambíguo. Na questão dos gatilhos, eu acho que eu tenho um pouco de dúvida. Gatilhos poderia ser um bom caminho em vez da criminalização. Então, não vai ter aumento do salário real de salário mínimo, não vai ter aumento de folha. Mas, assim, não é fácil para o Congresso e para os caras do Centrão toparem os gatilhos também. É um negócio que tem custo político. Passeio. Assim, vai ouvir do funcionalismo, vai ouvir da base do Bolsa Família, ouvir dos aposentados. Não é tranquilo fazer isso, tá? Acho que tem
alguns setores lá pressionando para isso, mas eu tenho um pouco de receio dessa agenda dos gatilhos. Acho que eles vão botar alguma coisa, mas ficar meio cosmética, do tipo, não vai poder fazer propaganda, não vai poder fazer concurso público por um ano. Assim, tudo isso para dizer o seguinte, acho que melhora, tem uma funcionalidade para cima, mas assim, a gente não está contando isso com tanto para pensar em cenário. Forma tributária, acho que passa. Acho que o governo está fazendo direito, acho que o Lira deu um belo sinal quando ele manteve o Aguinaldo como pastor. Vejo uma movimentação que incomoda do setor de serviços, principalmente, mas eu acho que assim, é um setor. E aí o que o governo vai fazer, que eu acho que é uma estratégia boa, você vai excetuar educação, saúde, transporte terrestre. E eu logo do setor econômico. Então, acho que a chance de passar é boa. O que eu olharia? Se vocês viram a entrevista do Lira no Globo nesse fim de semana, ele não está nada feliz. O que aconteceu lá você acabou com o orçamento secreto, deu mais poder para o Padilha e para o governo, claro, na distribuição de verbas, mas você não resolveu ainda. Esses caras têm que estar contemplados. Não dá para eles terem um orçamento na mão. Concordo com isso, mas eles têm que estar contemplados e claramente eles não estão bem contemplados. Se você não tiver o Lira on board, você não prova nada. O governo tem que resolver isso, mas eu vejo incentivo para todos os lados para que se resolva. Então, a reforma tributária, acho que finalmente, né, tem uma chance boa. Especificamente sobre açaí, poderiam comentar a opinião de vocês sobre a alocação da compra do Extra na linha de fornecedores convênio? Caso isso seja considerado endividamento, a alavancagem da companhia não seria maior do que a reportada? Acreditam que esse é o motivo que tem feito o papel cair nas últimas semanas? Então, esse é um negócio que a gente... Né, o que aconteceu? Né, por que né, ele colocou ali? Porque ele foi lá, ele comprou isso aí do GPA, e o GPA foi lá e descontou no banco, né, antecipou esse recebimento do que ele ia ter para receber no açaí, e o açaí colocou nessa rubrica. A gente coloca isso aí na dívida, né, porque é evidente que é um endividamento da empresa. Mas, então, do nosso lado, não muda, né? A gente já considerava isso aí, acho que o mercado também, porque o mercado vem falando dessa história aí desse fornecedor convênio, e não acho que seja o motivo, viu? Acho que o que aconteceu é que o açaí acabou, ele tinha balizado lá no começo do trimestre, né, do primeiro trimestre, que ele vai reportar agora, o same-store um pouco maior do que veio, né? Então, assim, se vendo as mesmas lojas que ele tinha projetado aí 9%, mais ou menos, agora ele acho que veio entre 7 e 8, talvez mais para 7, do Carrefour veio para baixo. Né? Mas Carrefour a gente sabe que teve um problema ali com as conversões, algumas já entraram no same store, não foram tão bem quanto parecia. Então, a gente acha que vem mais ou menos por aí. Não acho, não vejo muito motivo. O que eu acho que pode ter acontecido é que, como aquele bloco do Casino foi muito grande, foi mais ou menos 5 bilhões de reais, parece muita gente que entrou sem saber direito o que estava acontecendo ali, o que estava comprando, né? E aí começa, né, a cair, não tem muita certeza, muito resgate na indústria, não só de ações, mas de hedge funds também. Então, você teve esse negócio de um pouco de pouca segurança, né, de quem comprou no case, né, ou, vamos dizer, um baixo conhecimento do que estava acontecendo ali. Então, e não é o nosso caso. A gente, estuda isso aí faz um tempão, conhece bem a empresa, não achamos que tenha problema. O que tem para esse ano ainda? A empresa tem que enrolar a dívida. Não tem dificuldade com uma empresa desse tamanho, com essa geração de caixa. Ela tem uma coisa interessante, que como cada loja que ele abre, como ele paga fornecedor mais ou menos em 70, 80 dias, na média, e a venda dele é praticamente à vista, ao contrário da maioria dos negócios, quando você abre uma loja nova, chama capital de giro. O dele não, quando ele abre, ele gera capital, ele gera caixa. Então é diferente. Então a gente acha que conforme vai crescendo, vai gerando mais caixa. A gente não vê dificuldade mesmo para rolagem disso aí. Claro que a taxa vai ser mais alta, mas provavelmente vai ser um negócio curto, porque o ano que vem, por exemplo, é um ano impressionante de geração de caixa do açaí. E esse também é um tema, né? É um dos temas que eu acho que
Quando a gente tiver visibilidade de corte de juros, o papel vai andar para caramba, né? Porque tem endividamento, tem um crescimento, vamos dizer que vamos chamar de staple, né? Que acho que é um staple mesmo. Então é um cara que vai, né, também crescendo ao longo do tempo sem grandes sustos, né? Então acho que para a gente é uma tese tranquila. Eu dei uma volta grande aqui, falei mais do que isso, mas também respondi ali a questão. Elson, qual impacto econômico você espera se passar a reforma fiscal? Significativo ou marginal? Eu acho que na curva já vem um bom pedaço, né? Assim, essa reforma ajuda, mas ela não é uma solução dos problemas fiscais do país. Pelo contrário, se você melhorar um pouco o imposto, eu acho que agora está muito relacionado àquela pergunta de, assim, o Berel apreciou, a parte longa da curva fechou o prêmio, equities melhorou e piorou. É isso. E eu acho que o que está acontecendo com equities tem um pouco a ver com esse risco de receio de carga tributária. Está muito relacionado, eu acho que com o mercado global. Assim, o case, por exemplo, de você está em moeda de IEM, ainda é um case um pouco mais sólido, porque bem ou mal, todos os IEMs também fora a China estão desacelerando. Todo mundo subiu juros para caramba, está colhendo os frutos em atividade dessa subida de juros. O Brasil é diferente. Então, um case um pouco mais, talvez, um pouco mais doído para carregar, mas a gente não sabe exatamente o timing, porque a equity vai fazer um catch-up, provavelmente vai passar do ponto de vista de rentabilidade. Mas acho que é uma questão de tempo. Então, sim, o que está faltando, acho que é um pouco do lag por outras questões de você precificar o que está acontecendo na conta longa, o mercado de ações aqui. Talvez um bom trigger para isso seja uma clareza um pouco maior do que o que se vai atrás. Tá? Pode demorar algum tempo ainda, mas está dentro desse horizonte aí de 3 meses. Não temos mais perguntas. Tá bom. Pessoal, obrigado aí por todos aí que participaram e até o mês que vem. Valeu, pessoal. Até o mês que vem. Obrigada.